Gravando. Gente, boa noite de novo, então. A gente vai começar uma nova área, né? A gente vai começar a taxonomia. Inclusive, às vezes é um pouco desafiador a gente decidir qual vai ser a ordem dos conteúdos, né? Porque, como eu falei para vocês, a biologia, ela é uma ciência que ela funciona de forma integrada, né? A gente não vê as coisas separadas. É que nem quando a gente pensa na diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar. Gente, são representações, né? São formas que a gente acha de estudar. E tu pegar e dividir a biologia em várias coisinhas, tipo, o bloco da evolução, o bloco da ecologia, o bloco da taxonomia, e de zoo e reinos, isso é um mero mecanismo que a gente tem para a gente tentar facilitar o estudo, né? Para a gente conseguir direcionar e focar bem nos determinados momentos. Então, a gente já viu evolução, a gente já viu ecologia, mas a gente ainda não viu algo bastante básico, que é... Não vou dar resposta. O que vocês acham que é a taxonomia? Alguém já teve isso na escola? Lembra mais ou menos o que é visto? Tem um cara que ele é super importantinho, assim, super famoso. Às vezes a galera pensa em taxonomia, já pensa nele. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Algum chute? Tranquilo, João. Acho justíssimo. Gente, podem falar, tá? Quando vocês não lembrarem, quando vocês não fizerem a menor ideia. Porque isso faz parte também. E é bom eu saber disso também para ir ajudando a guiar vocês. Gente, taxonomia fica um pouco mais difícil de a gente fazer aquilo que a gente costuma fazer de quebrar as palavras, né? Mas vai facilitar ao longo da aula, vocês vão entender. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então tá, vamos começando. A taxonomia, ela vai ser uma forma que a gente tem de classificar os seres vivos. Então, primeiro, a gente tem que pensar o que é um ser vivo, né? Inclusive, vocês vão ver que essa vai ser um debate que eu vou trazer pra vocês semana que vem com muita intensidade. Porque semana que vem a gente vai ver um ser muito peculiar, que são os vírus. Gente, o vírus é um ser vivo? É uma dúvida real, tá? Me respondam sim ou não. Valendo um bombom. Eu aceito um S ou um N também. Muito bem, Júlia. Mas assim, se alguém pensou sim, não se preocupem. Viu? Todo mundo que se prestasse a responder essa pergunta ia ganhar um bombom, mas como só a Júlia foi corajosa, só a Júlia vai ganhar bombom. Por que acontece? Como assim, Sora, não faz diferença? Exato, Marina, depende. O vírus é bem problemático quando a gente fala em ser vivo. Por quê? Ele tem algumas características que definem ele como um ser vivo e outras ele não tem. Então fica meio que um impasse de, será que isso é essencial para ser um ser vivo ou não? Para vocês responderem isso em prova, eu já vou dar a dica que eles vão ter que contextualizar. Então eles vão ter que te dizer o que eles estão querendo que tu responda, tá? Não se preocupem com isso. Mas então qual vão ser essas características do ser vivo? Ele vai ter que ter uma estrutura celular, então ele vai ter uma célula, né? A unidade fundamental vai ser a célula, o que, já vou adiantar, os vírus não têm. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios e são acelulares, então eles não têm células, né? É bastante abstrato a gente pensar nisso. Mas por isso também que as viroses elas são tão contagiosas, né? Pensem que eles conseguem ser menores do que uma célula, então realmente é muito difícil de barrar. Mas um ser vivo além de estrutura celular também tem que ter uma complexidade e organização. Gente, não caiam na pegadinha da complexidade, tá? Quando eu falo complexidade, vocês não precisam necessariamente pensar o topo da cadeia alimentar, e o ser humano. Lembrem quando eu falei pra vocês, em evolução, que essa ideia de tipo, que a gente é os bambambam da evolução é uma ideia especista e que não tem nada a ver, que o importante é aquele ser estar adaptado ao seu ambiente. Então, a complexidade, ela vai ser relativa a isso também. O quão bem ele consegue se organizar para se adaptar num ambiente. Vocês vão pensar,
Mas uma bactéria, quando a gente viu célula procariota, ela é bem menos complexa do que uma célula eucariota. Sim, gente, talvez isso seja verdade, mas isso não quer dizer que ela não seja complexa, tá, gente? E a gente vai focar muito na organização, que eu acho que é um pouco mais pontual. Além disso, é necessária a presença de material genético, que vocês estão vendo com o Prof. Eduardo, né, na frente A. O metabolismo, que vocês já deram uma pincelada com a Prof. Camila. É necessário que haja algum tipo de reprodução. A reatividade, não se preocupem, eu vou explicar cada um desses termos a seguir. Adaptação e evolução. Essas são as características necessárias para a gente dizer, ok, isso daqui é um ser vivo. Mas, como eu já disse, em relação aos vírus ainda existe muito debate na comunidade científica. Não é algo assim que a gente pode dizer sim ou não. Vai depender de por que ângulo tu está examinando aquilo. E daí, por isso, leiam com cuidado e com atenção questões de vírus, tá? Gente, vamos começar pela estrutura celular, né? Eu acho que vocês já tiveram um pouco sobre isso, me digam se sim, com a Prof. Camila. Vocês chegaram a ver algumas organelas, né? Que eu sei, histologia. Perfeito, então, gente. Eu vou só relembrar para vocês que nós vamos dividir, né, prioritariamente as células em procariotas e eucariotas. Gente, cário vem de carioteca. A carioteca, ela é uma dupla membrana que ela envolve o núcleo dos eucariotos. Eu vem de verdadeiro, né? Então, eles têm uma carioteca verdadeira, por isso eucária. Vocês vão ver variações, eucariota, eucarioto, enfim, é a mesma ideia, tá? Mas então, eles têm a presença desse núcleo com essa carioteca verdadeira. Além disso, eles também vão ter organelas que os procariontes não têm. Vocês lembram por que os procariontes não têm essas organelas? Por exemplo, a mitocôndria, o cloroplasto. A gente viu um pouquinho disso na nossa aula de evolução. Gente, o que acontece é que a mitocôndria e o cloroplasto, eles têm a teoria da endossimbiose. Lembram? A forma como os seres eucariotos adquiriram essas organelas foi que uma célula eucariota ancestral, ela englobou um procarionte. E daí, esse procarionte, por um motivo de simbiose, acabou degenerando, digamos assim, para formar essa organela. Então, é impossível uma bactéria ter uma mitocôndria, por exemplo, porque ela mesma, uma ancestral dela formou a mitocôndria, tá? Então, né, não confundam essas questõezinhas. Mas, por exemplo, eles têm ribossomas. Por quê? O que o ribossoma faz, gente? Por que é tão importante para a estrutura celular ter ribossomas? Gente, ribossoma, vocês estão me ouvindo? Então vamos lá, o que o ribossoma faz? Por que ele é importante? Pensem que toda célula precisa de um ribossoma. E daí a gente entra naquela questão, né? O vírus não tem ribossomos, então ele precisa da maquinaria da célula que ele vai parasitar para conseguir fazer o quê? Produção de proteínas, gente. São os ribossomos que vão participar da tradução do RNA mensageiro. Então, vocês vão ver isso mais a fundo com o Prof. Eduardo, mas a Prof. Camila já deve ter falado isso para vocês quando vocês viram organelas. Então, fica a dica para vocês darem uma revisadinha. Mitocôndria, ribossomos são organelas muito, muito, muito importantes. Sistema de Golgi também, enfim, deem uma olhada se vocês não lembram. Mas além dessa questão da carioteca, né, que é efetivamente o mais importante, o que a gente pode dizer que tem de diferente no procarioto? A gente não vai chamar de núcleo, né? A gente chama de nucleóide, o espaço onde eles contêm aquele material genético principal.
E eles também podem ter material genético mais solto, os plasmídeos, que a gente chama, mas não se preocupem que a gente vai ver tudo isso direitinho quando a gente falar de procariotes, de monera. O que seria a complexidade e a organização? Bom, gente, vocês viram que a gente partiu de uma célula, né? Eu parti da citologia para falar com vocês. Essas células, além de elas terem um sistema de organização próprio, interno delas, lembrem que existe toda uma questão de citoesqueleto que gera uma movimentação para fazer secreção dentro da célula, tem produção de proteína, essas proteínas podem acabar virando hormônios que a gente vai liberar na corrente sanguínea. Enfim, é uma maquinaria extremamente complexa. Só que o que acontece? Essas células, elas ainda vão formar algo mais complexo ainda, que é um tecido. A gente chama, o tecido é basicamente essa agregação de células que vai funcionar para um fim comum. Então, aqui nós temos um exemplo de tecido epitelial, tá? Tá um pouquinho ruim, mas a gente pode dizer que é um tecido epitelial do estômago. Então, basicamente, ele vai recobrir o estômago e ele vai secretar algumas coisinhas, como, por exemplo, ácido clorídrico, para ajudar na nossa digestão. Quando a gente tem vários tecidos se unindo para formar alguma coisa, a gente chama essa alguma coisa de um órgão. Esse órgão também, ele vai ter uma função específica. Então, vocês vão vendo que vai especializando, né? Esse órgão, quando a gente junta vários órgãos, a gente diz que a gente tem um sistema. E com a junção de vários sistemas, nós temos a formação de um organismo ou um indivíduo. Gente, aqui a gente está falando isso para seres multicelulares, tá? Existem seres que são unicelulares, a gente vai ver muitas bactérias, até mesmo alguns fungos, são unicelulares. Isso não quer dizer que eles não sejam complexos ou que eles não sejam organizados. Simplesmente que a complexidade e organização deles é diferente, tá? Mas quando a gente fala já em seres multicelulares, lembrem dessa questãozinha. E lembrem também que na ecologia, eu falei para vocês que a gente já parte do indivíduo, né? É meio como se a gente estivesse continuando aquela cadeia. Lembra que a gente tem um indivíduo, a gente tem uma comunidade, a gente tem uma população. Opa, uma população e uma comunidade. Estão lembrando desses conceitos? Querem revisar? Tudo certo? Vocês estão muito quietos hoje, gente. O prof tá carente, bora conversar. Então tá, eu vou continuando, mas qualquer coisa me parem. Gente, material genético. Material genético é essencial para a gente chamar um ser de ser vivo. O que acontece? Os vírus têm material genético, tá? Eu adoro essa polêmica, porque assim, realmente não tem uma resposta certa. Mas o que a gente chama de material genético? Justamente o que vocês estão estudando na genética, que é principalmente o DNA. Porém, existem alguns vírus, se a gente for considerar, que usam o RNA como material genético deles. Inclusive o HIV, né, que é um vírus bastante conhecido por causa da questão da AIDS, ele é um RNA vírus. E por que é importante ter um material genético, gente? Porque vão ser essas moléculas, principalmente o DNA, que vão ter todas as informações que vão ser passadas adiante ao longo das gerações. Então, não só questões fenotípicas externas, que às vezes a gente associa muito, tipo cor do cabelo, cor do olho, mas o próprio funcionamento hormonal, o próprio funcionamento atípico, por exemplo, uma pessoa albina, essas informações elas vão estar dentro do nosso DNA. E, gente, eu falei pessoa albina, né, e vocês pensaram, mas o albino é bem fenotípico, né? Sim, só que o albinismo é causado por uma falta de melanina, que daí a melanina é regulada por todo um processo lá envolvendo várias proteínas diferentes, um metabolismo bem diferente, que daí é regulado por esses genes, tá? Lembrem que coisas que parecem muito simples, tipo a cor do nosso olho, às vezes elas podem vir de rotas metabólicas bastante complexas. Então, tem várias coisas que são envolvidas em coisas simples como a expressão da cor dos nossos olhos. Gente, metabolismo, outra questão muito importante para ser considerado um ser vivo é ter um metabolismo. E o que é um metabolismo? Metabolismo, basicamente, são todas as reações que vão ocorrer dentro daquele ser vivo. É o que mantém a nossa vida, literalmente. E a gente pode dividir o metabolismo em anabolismo e em catabolismo. Gente, vocês já ouviram falar que pessoas na academia, às vezes, fazem mau uso de drogas para ganhar músculo? Os anabolizantes?
Então, gente, eu quero que vocês lembrem disso cada vez que alguém perguntar pra vocês o que que é anabolismo. Lembrem que eles estão usando essas drogas para aumentar o músculo, né? Para ganhar aquela massa complexa. O que que é o anabolismo? Ele é a formação, ele é a criação. É quando tu pega e tu junta moléculas precursoras, que geralmente são mais simples, tá? Então, vamos pensar aqui. A gente pega vários nucleotídeos e tu vai fazer uma reação com o uso de ATP, né? Então, tu absorve esse calor e tu vai formar uma molécula que geralmente é mais complexa. No caso dos nucleotídeos, a gente formaria um ácido nucleico, que daí, né, formando o nosso DNA, o nosso RNA. E o que não é anabolismo vai ser catabolismo, que é justamente o processo inverso, que é o processo de quebra. Então, quando a gente pega uma proteína, por exemplo, a gente vai quebrar essa proteína em vários aminoácidos. E a gente pode pegar esses aminoácidos e continuar quebrando eles, até a gente vai ter amônia, dióxido de carbono, água, enfim. E vejam que aqui geralmente existe uma liberação de energia, são reações exergônicas e o anabolismo é Ai, gente, desculpa, a química não é meu forte. Mas é endo, ele absorve o calor. Além disso, é necessário alguma forma de reprodução. Por que eu digo alguma forma de reprodução? Porque, gente, existem muitas formas diferentes. Geralmente, a gente pensa na nossa forma de reprodução, né? Que é uma reprodução sexuada. Aqui estão representados os gametas humanos, né? O espermatozoide e o óvulo, que vão se juntar, né? Na fecundação e formar o nosso zigoto, a nossa célula primordial, que vai começar a se dividir por mitose e vai gerar um ser humano completo, né, se a gestação seguir adiante. Mas bactérias, por exemplo, e outros seres podem se dividir por fissão binária. Qual é a diferença principal? É que na fissão binária tu não vai ter variabilidade genética. Então, aqui vejam que nós estamos juntando genes que são do pai e genes que são da mãe. Então, nós temos 23 pares de cromossomos, e desses 23 pares, 23 vieram da mãe e 23 vieram do pai, caso tenha dado tudo certo lá nas meioses, né, que formaram esses gametas. Já as bactérias, por exemplo, não, elas se formam por fissão binária. Então, essa célula original, ela vai se dividir em duas, que vão ser exatamente iguais à célula mãe, tá? Além disso, outra característica importante para considerar um ser vivo é a reatividade. Aqui eu trouxe um exemplo porque eu acho que fica mais fácil de a gente entender. Mas reatividade é basicamente tu responder aos estímulos externos e até mesmo estímulos internos. Então, por exemplo, quando alguém te chama, quando a prof chama e vocês tentam responder alguma coisa, vocês estão reagindo a esse estímulo. Um exemplo muito legal que vocês vão ver na botânica é o que a gente chama de fototropismo. Gente, lembrem, foto, luz, tropismo é relacionado a movimento. Então, um fototropismo é esse movimento, esse crescimento que é estimulado, é regulado pela luz. Então, a gente sabe, por exemplo, que algumas plantas, como o girassol, eles têm um crescimento que ele vai se direcionar para o sol. Eu não sei se vocês já tiveram assim, um girassol em casa, mas é muito engraçado. Se tu deixar ele muito longe da luz, ele vai começar a se torcer todo para tentar, né, alcançar o sol. Claro que isso não é algo pensado, né? Existe uma série de hormônios vegetais, que aqui embaixo está explicado um pouquinho melhor, caso vocês tenham curiosidade, mas que tudo isso vai ser visto com detalhe, com calma, quando vocês chegarem na botânica. Então não se assustem muito, tá? Mas só para vocês lembrarem, fototropismo é um exemplo dessa reatividade necessária aos seres vivos. E, finalmente, a adaptação e a evolução. Gente, por que eu trouxe essas duas juntas? Vamos lembrar que a adaptação, ela é o que levaria, né, a uma evolução. Porque os seres, eles sempre buscam o mais adaptado. Gente, desculpa, deleta. O ambiente, ele sempre vai selecionar o ser mais adaptado. Lembrem que as variações, elas surgem ao acaso, elas surgem por mutações. Só que elas são selecionadas pelo ambiente. E isso é uma ideia de quem? Quem propôs isso, gente?
que o ambiente seleciona características mais adaptadas. Tudo bem, Isa, faz parte. Darwin, gente, o pai da evolução, digamos assim. Agora, daqui pra frente, quando a gente fala de evolução, a gente sempre vai pensar no neodarwinismo. Lembrem que a diferença do darwinismo para o neodarwinismo é que o neodarwinismo pega conhecimentos da genética, que Darwin não tinha na época, para explicar essa herança das mutações, né? Mas então, esqueçam, quer dizer, esqueçam não, né? Mas deixem de lado as ideias errôneas que a gente tinha de Lamarck. Pensem que Lamarck, para ele, quem causava as mutações era o ambiente em si, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. O ambiente ele vai selecionar mutações que ocorrem aleatoriamente, que ocorrem ao acaso. E, enfim, é por causa dessa busca por adaptação, né? Dessa busca por adaptação, não. Dessa colheita, digamos assim, do ambiente pelos seres mais adaptados, que a gente vai ter a nossa evolução. Aqui, gente, não confundam essa imagem, tá? Lembrem que a evolução, ela não é linear, a gente trabalha com cladogramas, mas eu trouxe isso daqui para vocês verem a evolução dos hominídeos, tá? Isso daqui não é um macaco, gente, é um hominídeo, tá? E vejam aqui, nesse caso, a mudança do crânio. E isso indica, por exemplo, também a mudança que aconteceu no cérebro, tanto no tamanho do cérebro, vejam aqui que tem um espaço muito menor e aqui um espaço muito maior. Isso está associado, por exemplo, a uma postura mais ereta, a conseguir começar a usar ferramentas, a trabalhar essas ferramentas e de tornar elas mais refinadas, né? Mais específicas. E tudo isso, gente, veio de adaptações que foram se fazendo necessárias naquele ambiente. Pensem que como tu tem ferramentas melhores, tu tem uma postura melhor, tu tem um conhecimento melhor dos teus arredores, domínio do fogo, por exemplo, tu se torna um caçador muito melhor. Então, tu consegue adquirir uma variedade muito maior de alimentos e propicia a perpetuação da espécie. Esses hominídeos, inicialmente, eles eram meros coletores, tá, gente? Então, eles viviam em cima das árvores, pegavam aquelas folhinhas, pegavam aquelas frustinhas. Por isso que não tinha um desenvolvimento tão grande. Quer dizer, não é por isso, né? Mas vocês entenderam, gente. Desculpa. Às vezes a gente recai nos lamarquismos meio sem querer, mas é a sociedade. Alguma dúvida? Então tá. Vamos agora efetivamente para a taxonomia, né? Agora que a gente já sabe o que é um ser vivo, vamos aprender a classificar e a organizar os seres vivos. Aí, prof, mas por que isso é importante? Gente, enfim, né, biologia, nossa, a gente não teria essa ciência se não fosse graças à taxonomia, mas pense em todos os estudos que a gente faz, até, por exemplo, em farmacologia, né, os princípios ativos das plantas, eles dependem da comunidade científica saber se comunicar entre si. Porque eu que falo português não vou entender um artigo científico escrito em alemão. Mas eu tenho certeza que se esse artigo científico falar sobre seres vivos, eu vou entender todos os seres vivos envolvidos naquele artigo, mesmo que eu não entenda mais nada. Por quê? Porque a gente criou uma convenção, a gente criou uma forma de denominar os seres vivos que é universal. E como é que isso surgiu, né? Bom, gente, pensem que para organizar, para classificar, isso é uma coisa muito própria do ser humano. A gente adora colocar as coisas em caixinhas, então pensem na cozinha de vocês. Vocês têm uma organização própria de vocês da cozinha. Vocês colocam os talheres numa gaveta, provavelmente, tem um armário onde vocês colocam as panelas. Muitas dessas coisas são feitas de forma arbitrária, né? Uma classificação arbitrária. Mas depois que vocês estabeleceram aquela classificação, vocês não vão guardar a panela junto com o prato, a não ser que, né, esse seja o jeito de vocês, mas vocês vão guardar a panela sempre no mesmo lugar, vocês vão guardar o prato sempre no mesmo lugar, vocês vão guardar os talheres sempre no mesmo lugar. Essa é uma necessidade nossa de ficar classificando, né? E isso facilita muito também os estudos. E isso não é uma coisa, assim, recente. Vejam que até na Grécia Antiga, né? E a gente pode levar isso para a pré-história também, mas a gente tem o expoente Aristóteles, né, que foi tão importante para as ciências biológicas, não apenas para a filosofia, e ele já categorizava alguns seres vivos. Então ele falava que existiam animais aéreos,
animais terrestres e animais aquáticos. Vejam que ele pegou, o parâmetro dele, né, foi de nicho, basicamente. Ele pegou, onde é que esses seres se encontram? Onde é que nesse ecossistema que eu conheço, eu vejo esses seres vivos? E isso diz respeito ao nicho deles, porque lembrem que nicho é tudo aquilo que a gente pode falar de um ser vivo, é toda a fofoquinha que a gente pode fazer. É como ele se alimenta, qual é o habitat dele, quando ele se alimenta, como se reproduz, enfim. Só que a gente sabe que, primeiro, não existem apenas animais, né? Existem outros seres vivos. E mesmo para classificar os animais, isso daqui é um pouco insuficiente, né? Porque a gente tem uma variedade tão grande, por exemplo, de animais terrestres. Imagina que o gato, o cachorro e o ser humano estão tudo junto ali nos animais terrestres, só pra gente falar alguns exemplos, né? E são seres bem diferentes. Já Agostinho, ele falava em animais úteis, animais nocivos e animais indiferentes ao homem. Essa coisa muito do homem como o centro do universo, né? O homem é a medida de todas as coisas. Então, vejam que vai mudando, os parâmetros de classificação vão mudando. Mas uma pessoa assim, que foi essencial para essa taxonomia foi Carl von Linné, ou Linneu, que a gente costuma chamar mais carinhosamente, que é esse cara aqui, sorridente. E é ele que a gente sempre lembra quando a gente fala em taxonomia, porque ele foi muito, muito, muito importante. Vejam que no século XVIII, ele desenvolveu uma classificação morfológica. Então, o que ele via? Ele via as estruturas daqueles seres, então aquela anatomia, e ele tentava agrupar eles. Gente, isso é incrível. Pensem que no século XVIII, muitas das tecnologias que a gente tem hoje não existiam. Então, para aquela época, isso foi revolucionário. Ele realmente estava tentando criar grupos, né, mais coesos do que anteriormente tinha sido proposto. Só que a gente sabe, a gente viu em evolução, que a tecnologia ela avançou muito. Hoje em dia, a gente pode sequenciar as bases nitrogenadas do DNA dos seres vivos. Então, a gente pode chegar numa semelhança bioquímica, uma semelhança genética muito maior. Então, a gente passa a usar não apenas essa questão morfológica que Linneu já tinha proposto, mas a gente também adiciona a filogenia. Gente, a filogenia é basicamente a área da biologia que vai criar a cladística, né, que vai desenhar os cladogramas. E ela é muitas vezes referida como a ciência que cria a árvore da vida, né? O que ela busca? O parentesco evolutivo. Ela busca ancestrais comum. Então, lembrem que quanto mais próximo no tempo, né, da evolução tiver um ancestral comum de dois seres, mais aparentados eles vão ser, mais características eles vão ter em comum. Ok, gente? Só que daí, o Linneu e, enfim, os sucessores dele, imediatamente depois, eles falavam naquela sequenciazinha lá, o raio forte caiu ontem, eles começavam a partir de reinos. E assim, recentemente, não tão recentemente, mas na ciência, o recentemente é bastante... depende, né, do que a gente está falando. Pensem que a gente está falando na vida inteira de uma ciência, então é relativamente recente. Deu-se conta que isso não era suficiente. A gente tem os reinos principais, né, que são aqueles Monera, Protista, Fungi, Animal e Vegetal. Só que só isso não era suficiente para classificar. Então, eles criaram os 3 domínios. Gente, isso dos domínios, assim, ó, é questão batida no vestibular. Então, é bom vocês saberem, porque mesmo quando eles não perguntam especificamente isso, eles perguntam alguma coisa relacionada. Então, né, não mosqueiem. Tá aí a dica de hoje, não mosqueiem nos domínios. Gente, nós vamos ter 3 domínios. O domínio das bactérias, o domínio das árqueas e o domínio das eucárias. Ok, prof, bactéria, eu já sei mais ou menos o que é. A bactéria é um ser procarionte, né? Então, lembrem, ele não vai ter uma carioteca verdadeira ao redor do núcleo. E... enfim, o ser procarionte é o principal que a gente precisa saber dele. Os eucariontes, a gente viu que são os que têm essa carioteca ao redor do núcleo. Ok, mas quem são as árqueas? Gente, as árqueas são bactérias que sobrevivem em ambientes inóspitos. Então, lembrem, quando eu falei para vocês, lá em evolução, que uma das teorias da origem da vida
era a teoria autotrófica, que o primeiro ser vivo teria sido autótrofo. E qual teria sido esse ser vivo? A gente não podia ter uma fotossíntese já direto, né? Porque senão já ia ter liberação de oxigênio e a gente sabe que não foi assim. Teria que ser um ser mais simples, menos complexo. Foi uma árquea, gente. De acordo com essa teoria, teriam sido arqueobactérias quimiosintetizantes que viviam em termas, embaixo da água. Então, imagina a temperatura absurda que esses seres vivos sobrevivem, que nenhum outro ser consegue. E não apenas em temperaturas muito altas, né, adversas, mas também em salinidades adversas. Lembrem que o sal, ele é muito importante para regular a osmose. Então, esses seres, eles são muito mais resistentes, eles conseguem manter a sua homeostase de forma mais eficiente do que os outros seres vivos. Em espaços muito ácidos, enfim, tudo que for extremo que vocês conseguirem pensar, as árqueas estão ali. E os eucárias são os protozoários, os fungos, os animais e os vegetais. Vejam, essa daqui é uma árvore da filogenética. Vejam que todos esses seres vivos, tanto o domínio das bactérias, quanto das árqueas, quanto das eucárias, eles têm um ancestral comum, gente. E uma coisa muito curiosa, tá? Eu falei que arqueos são bactérias que vivem em ambientes extremos. Só que vejam aqui, elas são mais aparentadas com eucária do que com as bactérias propriamente ditas. Como é que a gente vê isso mesmo? Vocês lembram como é que a gente lê um cladograma? A gente sempre tem que pensar que o tempo, ele é aqui para cima, né? Então, aqui seriam os dias atuais, né? Então, aqui os animais, o fungo, as plantas. Quanto mais para baixo, mais antigo no tempo é. Então, vejam que o ancestral comum dos três é bastante antigo. Cada nó vai representar uma característica, né? Que é adquirida ao longo dessa evolução. E vejam que aqui, há muito tempo atrás, as três tinham um ancestral comum. Só que vejam que o ancestral comum da árquea e da eucária é mais recente do que o ancestral comum da árquea com a bactéria. Por isso que a árquea e a eucária são mais semelhantes entre si do que a árquea com bactéria e até mesmo da eucária com bactéria. Ok? Gente, aí tá, a gente finalmente vai entender por que a gente chama de taxonomia. Porque, como a gente, né, precisa de um critério de classificação, a gente costuma chamar esse critério biológico, né, dessa classificação natural que a gente chama de táxons. Então, um domínio, ele pode ser considerado um táxon. Um reino vai ser um táxon. E daí a gente tem, né, vocês vão precisar lembrar dessa ordem, gente, tá? É preciso que vocês lembrem em ordem, mas existem vários macetes que vocês podem usar. Tem aquele do raio forte, caiu ontem, fazendo grandes estragos. Eu tenho uma amiga que se chama Roberta, então eu costumo dizer que a Roberta fumou cannabis ontem, fazendo grandes estragos. Então tentem pensar em algo que faça sentido para vocês, que vocês consigam lembrar. Porque essa ordem é muito importante, gente, sério. Eu não consigo frisar isso o suficiente. A da cannabis gente, grande Roberta, né? Coitada, ela sabe que eu falo isso toda vez que eu dou essa aula, e ela fica com muita vergonha, mas assim, ajuda. Eu nunca esqueci, particularmente eu nunca esqueci, então vamos lá. Se vocês tiverem algum amigo que começa com R o nome, já ataquem ele ali, já botem pra maconheiro, que dá super certo. Mas então nós vamos pegar 3 animais diferentes, né? 3 seres vivos diferentes, e a gente vai tentar classificar eles de acordo com esse táxon. Primeiro, vejam, aqui a gente tem um tubarão, um golfinho e um ser humano. Vejam que todos esses seres são eucariontes, então a gente está no domínio eucária, tá? Dentro do domínio eucária, eles também vão ter outra similaridade. Todos são animais, então o reino animal, reino animalia. Qual vai ser o filo deles? Gente, só uma questão, tá? Aqui, quando a gente fala de reino, a gente está falando de algo muito abrangente. Porque pensem que todos os filos, eles estão dentro do mesmo reino. Todas as espécies estão dentro do mesmo reino. Então, espécies semelhantes têm que necessariamente ter o mesmo reino. Se tu compartilha a espécie, tu necessariamente vai ter que compartilhar tudo que vem aqui em cima. Mas se tu compartilha reino, pode ser que só isso seja o que tu compartilhe. Eu não sei se ficou claro isso. Mas pensem que existem aqui, a gente está falando de filo, tá? Cordado. A gente tem filos que não são cordados, então nós temos animais que não são cordados. Então, vejam que aí a gente já começa, né, a separar, assim. É como aqueles diagramas que vocês veem na matemática, que um engloba o outro.
Mas vamos continuar então. Tanto o tubarão, quanto o golfinho, quanto o ser humano são cordados. Isso basicamente quer dizer que eles vão ter uma notocorda que no fim vai gerar o que a gente chama, né, da nossa medula, nossa coluna dorsal. A classe. Vejam que agora a gente já começa a ter algumas diferenças. O tubarão é um condricte. Não se preocupem, vocês vão ver tudo isso em zoologia com mais detalhe, mas basicamente os condrictes são peixes que não têm ossos, eles têm cartilagem. E, né, tubarão tá aí. Já o golfinho e o homem... Socorro, meu computador travou. Gente, eu voltei. Nossa, meu computador ficou preto do nada. Que medo que eu tomei agora. Vocês estão me ouvindo? Ai, EAD. Desculpa, gente, eu vou passar só uns minutinhos, tá? Só para terminar essa parte dos táxons. Tanto o golfinho quanto o homem são mamíferos. E daí a gente vai descendo em ordem. Já vejam que agora em ordem todos eles se diferenciam, tá? Enfim, ordem, família, gênero. Vocês não precisam saber de cor tudo isso daqui, tá? Não tentem saber de cor como classificar cada ser vivo, porque daí vocês enlouquecem. Mas pensem numa lógica geral. E algo muito importante para vocês saberem é o gênero e a espécie, gente. E daí a gente chega nessa questão do nomenclatura binomial. Quando a gente vai denominar um ser vivo pelo nome científico, tá? Não pelo nome vulgar. Por exemplo, quando eu falo tubarão, é o nome vulgar desse ser vivo. Quando eu falo golfinho, é o nome vulgar desse ser vivo. Uma pessoa que fale alemão não vai entender se eu falar golfinho. Porém, ela vai entender se eu falar Delphinus delphis. Provavelmente pronunciei errado, tá? Mas esse é o nome científico desse ser vivo. Ele sempre vai ser binomial, então sempre vai ter pelo menos duas partes. E ficou acordado que a primeira parte do nome, que a gente chama de epíteto genérico, ele sempre vai ser em maiúscula, vai começar com maiúscula, e o epíteto específico, que é a segunda parte, vai começar com minúscula. E vejam que ele tem que ser destacado, no caso foi colocado em itálico, mas pode colocar em negrito ou então sublinhar, mas tem que estar destacado no texto. Gente, por que epíteto genérico? Porque ele representa o gênero. Só que cuidado, gente, não achem que o epíteto específico representa a espécie. A espécie são os dois juntos, tá? Tanto o epíteto genérico quanto o específico. E vejam aqui algo que pode ser um pouco engraçado, né, gente? Se a gente só olhar para essa questão morfológica e para o ambiente onde eles vivem, o tubarão e o golfinho parecem ser mais próximos, né, mais aparentados, do que, por exemplo, o golfinho e o ser humano. Só que a gente vê, quando a gente classifica, que não, que na verdade tanto o golfinho quanto o homem estão na mesma classe, ambos são mamíferos, ao contrário do tubarão, que só compartilha reino e filo com esses outros dois seres vivos. Então vejam como foi importante a gente usar essa base do DNA, dessa filogenética, para a gente começar a classificar esses seres vivos, porque muitos erros podem advir dessa observação grosseira, né? Bom, vocês já têm uma noção dos reinos, isso daqui vai ser o que a gente vai começar a trabalhar a partir da semana que vem. Nós vamos começar com os vírus, bactérias, enfim, protistas, fungos. E aqui eu deixei algumas características para vocês já irem tendo uma ideia, porque numa das questões vai perguntar das questões que eu deixei separada para vocês, tá? Mas geralmente só saber quem é eucarioto e quem é procarioto. Eu trouxe novamente os cladogramas, porque é a filogenética que origina os cladogramas, né? Mas a gente já trabalhou eles, então só para vocês não esquecerem que aqui em cima seriam o tempo presente, aqui embaixo é o mais antigo e sempre vai ser o nosso ancestral comum. E em cada nó, nós vamos ter uma nova característica adquirida, que vai ser compartilhada por todo mundo que estiver depois desse nó. Então, A e B tem uma característica que C não tem. E vejam que dá pra gente desenhar de várias formas, tá, gente? A gente tá falando as mesmas coisas. E é isso, gente. Desculpa essa corridinha no final, é que eu precisava terminar essa aula. E aqui a gente tem um resuminho que a gente vai retomar na nossa próxima aula, no começo, pra gente relembrar. Boa noite pra vocês. Alguma dúvida?